inicia culto ao nosso Deus, ao Altíssimo Deus, aquele que fez os céus e a terra. Fico feliz de poder chegar até a sua casa, a sua família, e levar a palavra de Deus, levar a meditação, levar louvores, adoração ao nosso Deus, o único que é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Queria começar o nosso culto hoje com um texto que está em Gênesis, capítulo 1, versos 1 a 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e estas são as primeiras palavras registradas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Que o Senhor nosso Deus receba o nosso louvor e a nossa adoração, para Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe neste culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque Tu criastes o homem à Tua imagem e semelhança, Senhor. Não criastes de qualquer forma, mas sim a Tua imagem e a Tua semelhança. Destes aos homens, Senhor, capacidade para tomar as suas decisões. E queremos confirmar nesse momento aqui, Senhor, que nós Te adoramos, que nós somos Teus seguidores, que nós somos discípulos do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Recebe o nosso culto. Que a Tua luz possa estar invadindo este culto. Que a Tua luz possa estar chegando à casa de cada pessoa que nos ouve, que participa desse culto. Porque Tu criastes a luz, Senhor. Afastastes a treva e viesse encher o nosso coração de alegria. Obrigado por tudo que Tu tens feito por nós, por mim, pela Tua igreja, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, nossa adoração, e que a Tua mensagem proferida aqui possa provocar transformações na vida de quem nos ouve. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.
comemoramos o Dia do Homem Batista, daqueles que têm servido na casa do Senhor, daqueles que têm sido braço forte da expansão missionária, não apenas enviando, mas também indo levar a mensagem salvadora de Jesus Cristo às pessoas, daqueles que têm ajudado a manter a obra missionária, enviando missionários para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo todo, e principalmente e também na plantação de igrejas. Sem a participação de vocês, seria muito difícil realizar esta obra, porque Deus não chamou apenas um ou outro, chamou todos para servirem, todos para fazerem discípulos. E vocês têm sido muito importantes nesta obra de evangelização, nesta obra de fazer discípulos. Homens Batista, que Deus possa abençoar vocês, que a graça do Senhor possa estar sobre vocês durante os 365 dias do ano. Mas hoje eu quero dizer, parabéns, Homens Batista. Deus continue abençoando vocês. Esse é um momento especial para os membros e congregados de nossa igreja, momento em que podemos contribuir entregando os nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor.
Na sua tela vai aparecer o número de agência e conta, número para que você possa fazer sua transferência, seu Pix, ou transferência, ou depósito, contribuindo assim para esta obra, para a casa do Senhor, para a expansão do reino de Deus. Volto a dizer, é uma obrigação apenas dos membros e congregados, mas se você, o seu coração também sentiu o desejo de contribuir, fique à vontade. O prazer também é dividido com você, de poder contribuir com a obra de Deus. Que Deus possa nos abençoar através da entrega dos dízimos e ofertas que fazemos a Ele, porque Ele é o merecedor de toda a honra e toda a glória. Outro igual não há.
tem vivido esse momento de pandemia, com a necessidade de afastamento das pessoas, a impossibilidade, inclusive por decreto governamental, de que não haja cultos presenciais, mas através da internet Deus nos deu esta ferramenta onde podemos participar dos cultos, não apenas assistir, mas participar. Você pode participar do nosso chat, fala pelo chat, pode fazer um comentário, fazer seus pedidos de oração, pode interagir conosco através do chat. Se você quiser fazer um contato direto com a gente, pode usar o WhatsApp da nossa igreja, que é o 999 29 6565. Vou repetir, 999 29 6565. E assim você pode ser adicionado aos nossos grupos e receber as mensagens diárias. Você pode participar de relacionamentos mais próximos com outras pessoas que fazem parte da nossa igreja, inclusive dos nossos pequenos grupos. Pequenos grupos ou células, como algumas igrejas chamam, são grupos de pessoas que se reúnem semanalmente, neste momento em especial através das mídias, através de aplicativos de rede, e podemos assim estudar a palavra, orar um pelos outros, estar mais perto um dos outros no contato diário, numa necessidade, numa celebração. É uma ótima expressão de carinho um pelo outro, de amor um pelo outro, aquilo que Deus mandou que nós amássemos um ao outro. E através dos pequenos grupos podemos vivenciar tudo isso. Nossa igreja então se reúne também durante os dias da semana através das redes sociais com aplicativos de reunião onde podemos compartilhar o Vida na Vida. Quarta-feira, às 19 horas, temos realizado o nosso culto de oração. Este ainda está acontecendo presencial, graças a Deus, em função do horário do decreto e do pequeno número de participantes. Usamos o nosso espaço, o nosso templo, o nosso salão para a reunião de oração na quarta-feira às 19 horas. Se você gostaria de participar, aqui o nosso endereço é na rua José Braz Moscou 701, em Piedade. Você pode vir participar, nós estaremos aqui nos reunindo, se Deus assim nos permitir, todas as quartas-feiras. Também, se você faz aniversário esta semana, aniversário de casamento, aniversário de nascimento, talvez aniversário de batismo, quero te convidar para colocar aí no chat. Coloca a tua informação, fala do aniversário, o aniversário de algum amigo, quer agradecer a Deus. Coloca essa informação para que a gente possa também celebrar juntos, através do contato que acontece pelo chat. Não deixa de fazer essa comunicação para a gente, de alegria, de celebração, de agradecimento. Mas se você tem algum pedido de oração especial, alguém que está doente, alguém que você gostaria de que intercedêssemos por eles, coloca também no chat ou manda no nosso número do WhatsApp 999 29 6565 o teu pedido, que nós vamos entrar em contato com você. Pode entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e beviva.piedade@gmail.com e participar então das nossas redes sociais. Quebranta meu
graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam uma constante sobre nossas vidas. Gostaria de ressaltar aqui o prazer de estar mais uma vez com os amados irmãos, os irmãos aí no conforto dos seus lares, nós aqui da igreja, né, por conta dessas restrições impostas pela pandemia. Mas a palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Deus se faz presente, Jesus se faz presente, e nós estamos reunidos, mesmo distante, mas com o mesmo pensamento, e é nesse mesmo pensamento, nesse mesmo sentimento, nessa unidade, que nós estamos cultuando ao nosso Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí, Marcos, no capítulo 7, iremos ler dos versículos 31 a 37. Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. E nós iremos dar continuidade à série de pregações expositivas no Evangelho de Marcos. Então, os irmãos acompanhem aí. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos no seu ouvido. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendavam, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos na tua presença, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor ilumine o nosso coração, ó Deus, abre o nosso entendimento para que nós venhamos a compreender a tua palavra, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos a colocarmos a tua palavra em prática, que o teu reino venha a ser engrandecido neste momento. Põe palavras em nossa boca, para que a tua igreja venha a ser edificada, ó Pai. É no nome de Jesus que te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos dando continuidade à série de pregações do Evangelho de Marcos, e no texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que Jesus ele vem para restaurar todos os povos. Jesus ele estava reunido ali com o povo judeu, mas depois ele atravessou e foi realizar os seus sinais e suas maravilhas junto aos povos gentios. E esse texto que nós acabamos de ler, que narra esse episódio, ele é bem interessante porque esse fato ele só é registrado apenas no Evangelho de Marcos. E mais uma vez o Evangelho de Marcos ele revela que pessoas estavam interessadas a ajudar um amigo, as quais levaram ali o surdo e gago até a presença de Jesus. E o que acontece é que aquele homem, ele não escutava, e por não escutar, ele não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo ali ao seu redor. E a maior oportunidade da vida dele estava ali bem perto dele. Jesus estava passando por ali, porém aquele homem não sabia disso. E digo mais, ele sequer sabia quem era Jesus e o que podia fazer. A possibilidade real de voltar a ouvir falar estava perante ele, na frente dele ali, mas ele não tinha consciência disso, então foi preciso que os amigos entrassem em cena. O texto nos diz que Jesus estava passando na região de Decápolis, região essa que tinha 10 cidades, e quando lhe trouxeram ali aquele surdo e mudo, e aquelas pessoas suplicaram a Jesus, suplicando-lhe que eles impusessem as mãos sobre aquele homem. E aqui nós notamos que tinha uma multidão interessada em sua vida, na vida daquele homem que era surdo e sofria de gagueira.
ele tinha amigos que o conduziam a Cristo. Eles falaram pelo surdo que por causa da sua deficiência auditiva também teve complicações sérias com a sua fala. Mas ele não somente não falava porque não ouvia, mas tinha algum tipo de doença que o impedia de falar de forma compreensiva. E então aquelas pessoas, os amigos, pediram a Cristo que impusesse as suas mãos sobre eles. Talvez aquelas pessoas estivessem acostumadas com a tradição de abençoar dos próprios rabinos judeus ali, que a tradição ele ensinava e a prática ele dizia que as pessoas eram abençoadas quando se estendiam as mãos, quando se impunham as mãos sobre as pessoas, pois isso era comum naquela época. E eles pediram a Jesus para que Jesus impusesse as suas mãos sobre aquele homem. E o engraçado é que Jesus afasta o surdo da multidão e demonstra que o seu relacionamento com as pessoas é individualizado. Chega aquele homem ali, Jesus pega e se afasta, tira aquele homem da multidão e começa ali de forma individual, individualizada, a tratar aquele homem. E o primeiro ponto que nós gostaríamos de trabalhar nesta noite e gostaríamos de chamar a sua atenção é que o relacionamento com Deus ele é individual e é individualizado. E assim como ocorreu com a mulher que padecia 12 anos com o fluxo de sangue, que aquela mulher foi ali e tocou na orla da veste de Jesus, Jesus sentindo aquilo que dele saía virtude, ele vira no meio da multidão e pergunta: quem me tocou? E aquela mulher vai ali e se identifica a Cristo. Jesus ele quer um relacionamento individual, um relacionamento individualizado. E foi o que ele fez ali com aquele homem ao tirá-lo do meio da multidão. Jesus ele se relaciona com as pessoas de forma particular. E ele quer se relacionar com você também de forma particular. O relacionamento com Deus é algo individual e particular. E você deve procurar Jesus nesse nível de relação pessoal. Nós sabemos que o sacerdócio é um sacerdócio individual. Nós agora não precisamos mais de mediador. Nós temos acesso direto a Deus. Mas infelizmente muitas pessoas têm negligenciado algo tão importante e não se relacionam com Deus. E muitas pessoas pensam ou imaginam que os nossos problemas podem permanecer escondidos. Mas nós sabemos que Deus ele sabe de tudo. Jesus sabe exatamente o que precisamos e o quanto precisamos, mas Ele quer ouvir de nós, Ele quer que nós abramos as nossas bocas para falar as nossas angústias, o que a gente está sentindo, os nossos anseios, as nossas aflições, bem como que Ele quer que nós falemos com Ele a respeito das nossas alegrias e daquilo que também nos entristece. A responsabilidade ela é individual, assim como o relacionamento é individual. Nós vimos que no Antigo Testamento, o próprio Senhor Deus, ele disse que os pais, que os filhos não mais responderão por conta dos pecados dos seus pais e vice-versa. A responsabilidade é individual. A responsabilidade de nos relacionarmos com Deus, ela é individual. Nós devemos buscar nos relacionarmos com Deus de uma forma sadia, da forma que nós venhamos a crescer como pessoas junto ao Deus ao qual nós servimos. E o segundo ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é que o milagre que Jesus realizou e os milagres que Jesus realizou também, os vários milagres, eles o realizaram sob a direção de Deus. Deus é que estava direcionando a Cristo. Jesus ele foge ali, nós percebemos que Jesus ele foge à regra da tradição, que era a regra de impor as mãos. Ele põe os dedos nos ouvidos dele e depois, cuspindo, aplica a saliva na língua daquele homem. Percebam que não foi a forma aplicada que resultou ali
no milagre, ou seja, a forma de impor as mãos, mas sim o poder que emanou da pessoa de Cristo. Então o poder não está na forma, o poder está na pessoa de Jesus Cristo, aquele que recebeu a autoridade vinda da parte de Deus. E ele age da forma que melhor lhe apraz. Ele age da forma que ele quer, porque ele é soberano. E a forma dele agir nas nossas vidas é uma forma que ele que determina e não nós que determinamos. E o texto ele diz que logo depois que Jesus fez esse procedimento, Jesus olha para os céus, indicando que seu poder vinha do alto, e ali Jesus suspira e diz Efatá, dando a ordem, né? Que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos daquele homem, eles se abriram, e o problema que ele tinha da língua pesada foi sanado, e aquele homem passou a falar sem qualquer impedimento. E ao suspirar aqui, o interessante é que Jesus expressava sua profunda tristeza pelo sofrimento causado pelo pecado da humanidade. E percebam que Jesus, ele deu um comando. E aquele homem ele ficou bom não por conta do processo ou da forma, o processo de chegar lá para botar o dedo nos ouvidos ou de passar a saliva. Mas aquele homem ele ficou bom a partir do momento que Jesus deu o comando, abra-se. E nós sabemos que a palavra de Deus, a palavra de Jesus é uma palavra que tem poder. Até porque com a palavra dele, Jesus criou todas as coisas, como está escrito ali em João no capítulo 1. Ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus criou todas as coisas com o poder da sua palavra, e aqui Jesus ele dá mais uma amostra do poder que tem, da autoridade que tem ao dar o comando ali. Mas o interessante é que Jesus ele realizou esse procedimento mais como um teste de fé. Estava testando a fé daquele homem, pela forma que ele usou. E quando eu olho aqui para essa situação, me vem à mente a história que aconteceu com o general Naamã. Naamã ele sofria de lepra, e quando ele ouviu falar dos seus serviçais ali, que existia um profeta que era capaz de curá-lo daquela enfermidade, Naamã foi até atrás deste profeta. E o profeta que ele foi atrás foi o profeta Eliseu. E quando ele chegou lá, o profeta Eliseu disse para ele, você quer ficar bom? Então vá, se banhe 7 vezes no Rio Jordão, mergulhe ali 7 vezes. E aquele general inicialmente saiu dali frustrado e irritado, porque o profeta tinha mandado ele mergulhar num rio que na sua ótica, na sua visão, era um rio imundo, e os rios do país que ele tinha vindo, lá da Síria, tinha rios muito mais bonitos, com águas mais purificadas, e esse profeta tinha mandado ele mergulhar 7 vezes justamente no Rio Jordão, até que o seu servo que o acompanhava na viagem, o convenceu a mergulhar. Disse, se ele pedisse outra coisa mais difícil, você não iria fazer? Custa nada você mergulhar? Então Naamã deixou ali o seu orgulho de lado e mergulhou. E mergulhou 7 vezes, e quando ele terminou de dar o 7º mergulho, aquele homem foi curado. Certamente Jesus, quando estava fazendo todo aquele procedimento de botar os dedos no ouvido, cuspir, botar a saliva na boca, talvez aquele homem pudesse dizer, que coisa é essa que imunda que Jesus está fazendo comigo, eu não quero. Mas aquele homem se despiu também de quaisquer vaidades e aceitou ali a orientação de Jesus. É preciso se despir do orgulho para alcançar as bênçãos de Deus. Deus ele não se agrada de um coração orgulhoso e altivo, mas Deus ele se agrada de um coração humilde. Mas o terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, meus queridos irmãos,
e o que aconteceu ali é que o foco de Jesus Cristo não está no milagre. E nós percebemos que após Jesus realizar o milagre, Jesus tinha ordenado aquelas pessoas que não contassem o que tinha acontecido ali, naquela situação, que não contassem a ninguém. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. As pessoas passaram a divulgar mais e mais. E nós percebemos que Jesus sabia que a divulgação dos milagres causaria uma comoção, levando o povo a fazê-lo ou a proclamá-lo rei de Israel. Todavia, Jesus seria um rei sim, mas não segundo os conceitos humanos. O reino de Jesus não era um mero reino humano, que é um reino temporal, mas o reino de Jesus Cristo é um reino divino. O seu reino não era deste mundo. O reino de Jesus é um reino celestial e espiritual, um reino superior a tudo que podemos imaginar. E foi por conta disso que Jesus deu aquela orientação que não foi cumprida por aquelas pessoas. Desobediência nunca pode ser justificada, não importa quão bem intencionadas as pessoas possam estar. Jesus estava com um foco no propósito principal da sua vinda, que não era a realização em si daqueles milagres, porque todos os milagres que Jesus realizou ali, com aquelas pessoas que foram curadas, que foram ressuscitadas, a posteriori ou posteriormente, todas aquelas pessoas que foram beneficiadas vieram a morrer fisicamente. Mas Jesus estava apontando para algo maior, estava apontando para um sacrifício que iria remir toda a criação. Através do sacrifício dele, Jesus iria receber a autoridade do Pai nos céus e na terra, iria justificar a criatura que foi condenada pelo pecado de Adão. Mas Jesus vai e paga esse débito. Jesus, ele não queria que as pessoas divulgassem para que aquilo não viesse a atrapalhar o propósito principal. O foco dele não estava no milagre, mas sim na possibilidade de remir toda a criação. E desobediência é desobediência. E nós devemos obedecer a Deus, devemos obedecer a Cristo, não fazer o que aquelas pessoas fizeram ali. E o texto que nós acabamos de ler nos diz que aquelas pessoas, elas se maravilharam com tudo que tinham acabado de ver e presenciar. E o que eles viram os levaram a dizer, que tudo que Jesus faz, ele faz muito bem. Jesus, ele não somente faz ouvir os surdos, como também faz os mudos falarem. E nós percebemos que o maior feito que Jesus fez na cruz foi dar possibilidade às pessoas que estavam surdas espiritualmente falando, cegas espiritualmente falando, pessoas que caminhavam sem rumo e perdidas, foi dar a possibilidade a essas pessoas de escutarem a voz do Espírito Santo, enxergarem que existe uma vida espiritual que é melhor e infinitamente superior a essa vida que nós temos aqui. Pois tudo passa, todas as coisas vão passar, e aquilo que nós plantamos no reino espiritual é que vai ter repercussões eternas. E Jesus estava preocupado com isso. E meus queridos irmãos, hoje nós vivemos um período do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um período diferente daquele período ao qual Jesus disse para aquela população ficar calada. Fiquem calados, não anunciem, porque vocês vão atrapalhar aqui o propósito ao qual eu vim cumprir, que é de remir toda a criação, de morrer na cruz, pagar ali o débito que se abriu por conta do pecado e dar a possibilidade ao homem de se reconciliar com Deus. Nós não vivemos mais aquele período. E hoje o período que Jesus deixou para nós, a ordenança da grande comissão é de nós irmos e proclamarmos
o Evangelho a toda criatura. Nós devemos abrir nossas bocas e anunciar o bem que Deus fez em nossas vidas e o bem que Deus pode fazer na vida de quaisquer pessoas que creiam e que abram a porta do seu coração e deixem Jesus Cristo entrar. Percebam que, conforme o texto nos diz, para chegarem a essa conclusão foi preciso que amigos levassem um surdo até Jesus. Nós, como pessoas que recebemos a dádiva da graça em Cristo Jesus, nós devemos também levar a luz a essas pessoas, a luz que é Cristo Jesus. Jesus disse que Ele era a luz do mundo. Nós devemos levar as pessoas a Cristo, assim como aqueles amigos levaram aquele homem até a pessoa de Cristo. Nós devemos também levar as pessoas a Cristo. As pessoas que são cegas espirituais, as pessoas que são surdas, eles precisam chegar até Jesus Cristo. Muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, elas são surdas espirituais, estão precisando da nossa ajuda. Precisam que pessoas que escutaram a voz de Deus, que escutam a voz de Deus, que sabem o que Deus quer para a minha vida e para a vida deles, pessoas como essas, como nós venhamos a conduzir essas pessoas a Cristo. Nós percebemos que existem muitas pessoas que são surdos espiritualmente falando, pessoas que têm um coração altivo, coração ao qual não se dobra diante de Deus, coração onde o eu prepondera diante da pessoa de Jesus Cristo. E é justamente o contrário daquelas pessoas que devem ter um coração humilde, um coração que se dobra diante de Deus, um coração que reconhece o senhorio de Cristo. Muitas pessoas são surdas espirituais porque os seus corações estão duros, coração petrificado, mas nós devemos pedir a Deus que coloque nos corações, que transforme esse coração de pedra em corações de carne, transforme esses corações rígidos em corações flexíveis. E nós percebemos também que as pessoas surdas espirituais, elas estão cheias de si, quando na verdade nós devemos nos encher de Deus. Todo homem é cheio de alguma coisa, ou ele é cheio de Deus, ou ele está cheio de outra coisa. E nós devemos nos encher de Deus a cada dia. E eu gostaria de perguntar a você, se você tem levado os surdos espirituais até Cristo, como é que você tem se comportado diante das pessoas aí, que precisam de amigos que apresentem Jesus para ele? Nós somos chamados para apresentar Jesus Cristo. E é preciso estar com os ouvidos abertos para ouvir a informação que vem da parte de Deus, e não apenas isso, ouvir a informação, processar e a partir daí responder. Quando nós estamos cheios de Deus, nós podemos a partir daí levar esse Deus. E para que a gente possa levar esperança para uma sociedade que não tem esperança, é preciso que nós venhamos a ter esperança para poder esperançar alguém. Em Mateus 8:28 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós às coisas que se veem, mas sim nas coisas que se não veem. E a nossa esperança não está nas coisas que nós pegamos e naquilo que nós vemos. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está naquilo que Ele prometeu para nós, independente de quaisquer coisas. É preciso estar cheio de vida para poder vivificar as pessoas. Em João 10:10 ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida. Jesus, ele veio para dar vida, e só alguém que tem vida pode dar a vida por alguém. Nós recebemos a vida plena através do sacrifício de Cristo. Nós temos
que anunciar, temos que passar a outras pessoas essa grande bênção que nós recebemos. As pessoas precisam ouvir de nós, ouvir a razão da nossa fé, precisam ouvir as grandiosidades que Deus ele fez na nossa vida. Em Romanos 10, capítulo 14, versículos 14 e 15, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Nós fomos chamados para proclamar as coisas que Deus fez nas nossas vidas. Meus queridos, nós precisamos apresentar Jesus Cristo a essas pessoas. Nós precisamos levar os nossos amigos a Cristo. Nós precisamos demonstrar que nós nos importamos com essas pessoas. Como essas pessoas crerão naquele de quem nada ouviram? Deus quer que nós anunciemos as grandiosidades que Ele realizou na vida da gente. É preciso guiar as pessoas até Jesus para que Ele opere o milagre na vida delas. É preciso ouvir a voz de Cristo e colocar em prática, ouvir e obedecer. Baixe sua cabeça agora e oremos. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, pela bênção maior da salvação. Ensina-nos e ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos os Teus propósitos em nossas vidas em primeiro lugar, ó Deus. Que nós venhamos a engrandecer o Teu reino e que o Teu nome venha a ser engrandecido através das nossas vidas, ó Pai. Que nós venhamos a ser instrumentos para levarmos as pessoas até Ti, ó Deus, para levarmos os nossos amigos, para levarmos os nossos familiares até Ti, ó Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, ajuda-nos e ensina-nos a fazermos a Tua vontade, ó Pai. Tem misericórdia de nós. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e eternamente. Bendito Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, tenham uma ótima noite, uma excelente semana. Lembrando a você que não faz parte ainda de nenhum pequeno grupo, que nos procure, tem aqui o nosso contato, é só você olhar aí no canal. Tem o nosso contato, tem o meu contato, tem o contato do pastor Herbert. Podem entrar em contato conosco e temos pequenos grupos durante toda a semana. Bom? Então, forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima.